Por que o XPLG11 está caindo tanto? Meu Deus do céu, essa é a pergunta que a gente mais recebe no direct ultimamente. Se você não nos conhece, esse é o Vai Pelos Fundos. Meu nome é Bernardo Sanches e meu objetivo com esse canal é trazer muito conteúdo aprofundado sobre fundos imobiliários. Nesse vídeo de hoje a gente vai destrinchar o XPLG11, vai falar sobre o histórico do fundo, vai abrir os highlights do relatório gerencial de fevereiro que acabou de sair, vai falar sobre taxa, sobre rendimento e principalmente vai responder essa pergunta: por que o fundo está caindo tanto, por que a cota ficou tão amassada ultimamente? Tenho certeza que você vai curtir muito esse conteúdo, então bora pro vídeo! Muito prazer, meus amigos, iniciando o nosso vídeo sobre o XPLG11, o XPlog Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela Vortex DTVM, quinta maior administradora fiduciária de fundos imobiliários, gestão da XP Asset, segmento dele é logística, mandato é renda e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da XP Asset, é uma subsidiária do grupo XP, foi criada em 2006, atualmente aí conta com 120 profissionais e tem recursos de mais de 900 mil investidores. São 94 bilhões de reais sob gestão nas mais diversas plataformas, com um total aí de 200 fundos de investimento. Só no segmento de fundos imobiliários são 9 bilhões de reais. São 9 fundos imobiliários listados em bolsa, dentre eles XPIN, XPML e XPHT11. Dados do XPLG11. A IPO dele em 5 de junho de 2018 a R$100, pico de cotação de R$ 152,50, vale de cotação R$ 87 lá em 18 de março de 2020 e o preço atual dele em torno de R$ 116. Estou gravando esse vídeo em 9 de março de 2021. Já foram 5 emissões realizadas. A última emissão dele foi uma oferta 476, R$ 113,50 a cota, mais R$ 3,88 de custos. E foi encerrado agora em janeiro de 2021, conseguiu a captação aí de incríveis 720 milhões de reais, foram 600 milhões voltados para direito de preferência e um lote adicional de 120 milhões voltados para os investidores institucionais. Esse modelo também foi feito na quarta emissão, inclusive o gestor ele diz que é o modelo preferido aí pelo XPlog, ele entende que dá uma base grande para os cotistas atuais, né, no exercício de direito de preferência e também confere um montante interessante para os institucionais. Isso dá uma diversificação na base de cotistas e também traz aquele investidor mais experiente, mais profissionalizado. Resumo do pipeline dessa emissão: pagamento de algumas tranches do especulativo Cajamar, que já está dentro do fundo, é um condomínio logístico em desenvolvimento. Compra da expansão do galpão logístico locado para a Renner em Santa Catarina. Aquisição de fração ideal da Cislog. Essa aquisição de fração ideal a gente vai ver o comentário do gestor no relatório gerencial de fevereiro de 2021. Aquisição de um especulativo em extrema e uma aquisição de fração ideal em torno de 50% lá no TINS, o terminal industrial multimodal na cidade de Serra, no Espírito Santo. Alguns pontos interessantes aqui. Para quem não sabe, especulativo é aquele galpão que está em desenvolvimento, mas não tem nenhuma pré-locação e não está sendo desenvolvido para um tipo de locatário específico, ou seja, ele é especulativo dentro do mercado, diversos tipos de locatários podem ter interesse nele, é basicamente o oposto daquele ativo build-to-suit, né, que é construído sob demanda ali de um locatário que já existe. E sobre o TINS, um fato muito curioso, perto da emissão do XPLG11, o VILG11 também anunciou nova emissão de cotas e ambos fizeram aí essa possível aquisição de fração do TINS e até o momento nenhum dos dois anunciou de fato essa aquisição. A gente não sabe quem vai vencer essa concorrência, mas é um fato curioso. A gente sabe que os fundos de logística principalmente estão se degladiando aí para conseguir bons ativos. XPLG11 no mercado tem um patrimônio líquido de 2,3 bilhões para um valor de mercado de 2,4 bilhões, um PVP em torno de 1,06, um pequeno ajuzinho. Ele é quinto dentre 87 fundos no IFIX, são 247.018 cotistas, está entre o top 5 ali de número de cotistas. Indicadores de mercado,
ele tem 9.181 negócios por dia, o que dá um volume financeiro de 9,4 milhões de reais. Taxas e rendimentos desse fundo: a taxa de administração e gestão está em 0,75% do valor de mercado, lembrando que é uma taxa escalonada, e ele tem uma taxa de performance de 20% do que exceder a distribuição de IPCA mais 6%. Datacom, que é aquele dia que você tem que ter a cota na sua carteira para ter direito a um rendimento futuro, é o último dia do mês e a data de pagamento é até o 10º dia útil subsequente. O último rendimento do fundo foi de 0,58, um dividend yield de 0,49%, acumulado de 12 meses em R$ 6,95, que dá um dividend yield de 5,92%. Obviamente, na comparação VILG11 e HGLG11, VILG trouxe um rendimento de 0,60, no acumulado de 12 meses são R$ 6,80 para um dividend yield de 5,7%, e o HGLG11 0,78, no acumulado de 12 meses 6,25%, só lembrando que em dezembro o HGLG teve a distribuição um pouquinho maior de um não recorrente, por isso que está um pouquinho acima. A gente vê que de fato esses três fundos acabam distribuindo um rendimento bem próximo. Os highlights aí de fevereiro de 2021, a gente sempre começa pelo comentário da gestão. O gestor explica pra gente que teve alguns eventos não recorrentes dentro do mês que impactaram os resultados. Primeiro, o ganho de capital aí de R$600 mil com a venda de cotas de fundos imobiliários, e no cenário negativo a inadimplência de 2 locatários que representam aí 2,55% da receita de locação mensal. Informa também que em 4 de março o fundo publicou um fato relevante de 2 aditamentos dos SPAs do imóvel Rio de Janeiro e do imóvel São Paulo, ambos da Cislog. Esses SPAs são acordos para aquisição de frações, ok? É basicamente isso, no montante total em torno de 187 milhões. Além disso, o fundo encerra o comentário dizendo para a gente que vai tentar adotar uma uniformização de distribuição de rendimentos e diz que está focado na originação e na estruturação de operações para alocação dos recursos captados. A gente sabe aí que o fundo ainda tem um caixa bem grande da última emissão. Indo para a mini DRE do fundo, receitas em torno de 15 milhões e 866 mil reais. Também teve aquelas receitas de ganho de capital em torno de 594 mil reais e receita de rendimentos de fundos imobiliários que continuam na carteira. As despesas do fundo são de 2 milhões de reais mais ou menos. Essas despesas são todas operacionais, ou seja, são despesas do próprio fundo, voltadas ali para taxa de gestão, taxa de administração. E o resultado do fundo a gente vê que foi de 13 milhões e 800 mil reais para um rendimento distribuído de 15 milhões e 708 mil. Ou seja, esse fundo acabou distribuindo no mês de fevereiro um pouquinho mais do que seu próprio resultado. E aí o que ele fez? Ele utilizou um caixa já acumulado para manter a distribuição em 0,58. A gente vê inclusive no resultado financeiro aqui que de fato o fundo visa linearizar realmente em torno de 0,58 centavos. Então a gente já tem um guidance bastante profícuo aí para a gente ter uma noção e uma possível precificação desse fundo. A composição do patrimônio líquido, a gente vê que por classe de ativo ele tem 29% em aplicações financeiras, fruto da última emissão, que dá mais ou menos 910 milhões de reais, e 70% dos ativos em imóveis, 1% em cotas de fundos imobiliários. A tipologia dos contratos dentro do portfólio são 63% contratos atípicos, 37% contratos típicos. Só lembrando, o contrato atípico é aquele que foge um pouquinho das regras convencionais da lei do inquilinato. Geralmente esses contratos possuem prazos longos, 10, 15 anos. Eles prevêem uma multa do total de fluxo de pagamentos mensais trazidos a valor presente, e eles também costumam ter a previsão de não haver ação revisional durante o percurso do contrato. Aí eu trouxe um insight interessante, uma entrevista recente do Pedro Carras, que é o gestor do fundo. Ele disse que o ideal é 50% atípico, 50% típico. No entanto, de acordo com um bom momento do segmento de logística, pode fazer sentido você ter mais contratos típicos, conseguindo um ágio nas ações revisionais. E aí uma inferência que eu faço é que de repente nessas novas alocações podem pintar mais contratos típicos. Pensando agora os contratos dos setores e a vacância, a gente vê que ele tem uma ótima distribuição entre locatários. Também a atuação desses locatários em diversos segmentos, isso é importante, principalmente quando um determinado setor passa por uma crise muito grave, os demais setores continuam mantendo
a rentabilidade do fundo. Esses contratos têm 41% correção via IGPM e 55% correção via IPCA. E a evolução da vacância, a gente vê que o fundo atingiu aí 9% de vacância física. Apesar desse total, apenas 4% representam de fato uma vacância financeira. Só para a gente ter a diferença, a vacância física é de fato ocupação. Então 9% do total da ABL está desocupado. No entanto, ele tem alguma RMG que acaba trazendo essa vacância física para apenas 4% de vacância financeira, ou seja, do total de receita que esse fundo poderia receber dos aluguéis, apenas 4% ele não recebe em razão de vacância. E aí outro insight dessas últimas entrevistas do Pedro Carrasco: embora exista um aumento dos custos para se construir um galpão logístico, ainda está difícil de fazer o repasse no valor de aluguel. Embora seja um segmento muito aquecido, vem acontecendo uma expansão muito grande de oferta de galpões de condomínios logísticos, e a gente sabe que para construir um condomínio logístico até que é relativamente rápido, então a oferta ela vai acontecendo de uma maneira muito forte e muito rápida também, o que acaba mantendo os preços de aluguel numa média, não consegue fazer aquele ajuste. Entendendo um pouquinho mais dos ativos e onde eles estão, são 13 condomínios logísticos, 124 módulos, tem um empreendimento em construção. Na verdade, no próximo relatório gerencial já vão ser 2, porque ele fez a aquisição daquele Cislog SP que também está em desenvolvimento, e ele tem uma área construída total aí de 736 mil metros quadrados. Com as novas aquisições, o fundo planeja chegar a 1 milhão de metros quadrados de ABL. Aqui no mapinha eu fiz essas anotações pra gente, que existe uma projeção de expansão de logística para o norte e para o nordeste. De fato é o futuro. O e-commerce nessas regiões precisa ser muito desenvolvido ainda. No entanto, a maior parte dos fundos prefere adentrar essas regiões que não são tão óbvias a partir daqueles formatos sem leaseback. É uma forma que o fundo vai testando, essas regiões e entendendo como é que é a demanda por ativos. Dos ativos em São Paulo, 4 deles estão a 45 quilômetros do centro de São Paulo, são 2 em Cajamar, um em Santana de Parnaíba e um em Barueri, e tem mais um agora a ser construído, como a gente falou, lá no distrito de Perus, na cidade de São Paulo, e ainda no estado de São Paulo ele tem 2 centros de distribuição para atender o interior. Por fim, o fundo já planeja aí uma entrada em Extrema, que está próximo de ser finalizada. Trouxe alguns dos ativos aqui com algumas informações bastante relevantes. O primeiro deles é o Cone, o condomínio de negócios multimodal lá na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. É um ativo gigantesco, em torno de 203 mil metros quadrados, que fica lá na região do Porto de Suape, que fica entre 2 cidades, exatamente Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, lá em Pernambuco, e ele atende vários estados no Nordeste, principalmente o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, e ele conta aí hoje com 50 milhões de toneladas transportadas, e é um vetor de crescimento, de expansão muito grande, e o segmento logístico está muito forte ali. Outro ativo, o especulativo Cajamar, também uma área gigante de 125 mil metros quadrados. Esse ativo ainda não foi entregue, a previsão era para primeiro trimestre de 2021, como a gente já está quase na metade de março, não sei se vai de fato se realizar. Ele conta aí com uma RMG de 12 meses a partir da entrega e um cap rate de 9,35%. Eles esperam que assim que o imóvel esteja disponível para locação, esse cap rate aumente bastante. De fato, quando a gente vê ativos desenvolvidos por fundos imobiliários, o cap rate costuma chegar a 11, 12%. O ativo de Santana de Parnaíba bem menor, 31 mil metros quadrados, mas ele já tem aí um contrato de compra e venda assinado para aquisição pelo fundo da expansão de cerca de 18 mil metros quadrados. E por fim, o centro de distribuição da Renner, lá na cidade de São José, Santa Catarina, que tem 47.913 metros quadrados, mas que também tem o direito de aquisição de expansão pelo fundo. Pensando agora no futuro do XPLG11, ele é focado em localização estratégica e qualidade. A maior parcela dos ativos do fundo ficam ainda em São Paulo, que faz sentido, é o principal polo econômico do Brasil. Tem essa entrada em Extrema, que também é muito necessária. E via de regra, ele sempre pega galpões com capacidade aí de 5 toneladas por metro quadrado e pé direito de 12 metros. Esses são requisitos para galpões considerados classe AA+. Não são só esses requisitos, mas esses são requisitos obrigatórios, e a gente vê que de fato o portfólio é sempre de alta qualidade. Esse fundo ele também
também sempre tem alguma coisa em desenvolvimento. Isso é importante na questão de risco-retorno, aumenta um pouco o risco do fundo, é natural, mas também eleva o retorno, elevam os cap rate. Mas é importante a gente frisar que o gestor ele não quer elevar demais essa parcela. Ele entende que o investidor de fundo imobiliário é rentista, então ele gosta daquela renda pingando certinho todo mês, então não faz sentido levar o fundo muito para desenvolvimento. Outro ponto relevante é que o fundo costuma trabalhar alavancado. Atualmente ele tem um passivo aí de 856 milhões. A gente viu que ele tem um PL em torno de 2,3 bilhões. Então é até que bastante representativo. Mas o fundo vai fazendo as emissões, vai fazendo os pagamentos dessas tranches, né, dessas parcelas e vai resolvendo essas questões. E aí a resposta para aquela pergunta que a gente iniciou o vídeo. Quais fatores vêm impactando nessa queda do XPLG11? Primeiro, os cap rates espremidos no segmento, não só no XPLG11, mas no segmento todo de logística. A gente vê que os cap rates e, consequentemente, os rendimentos são mais baixos. A gente viu um boom aí no segmento de logística durante 2020, até que no final de 2020, início de 2021, começou uma queda. E eu entendo que essa queda foi muito por uma migração de investidores saindo desses fundos, indo para fundos de papel, buscando uma rentabilidade maior. A gente viu que o dividend yield em torno de 5, 6% no segmento de logística, enquanto outros de papel vem entregando aí 8, 9, 10%, alguns até mais que isso, né? Outro ponto, o rendimento vem diminuindo ao longo do tempo. Esse é um ponto bastante importante. A gente vê que em 2019 o XPLG distribuiu R$ 7,67 por cota, em 2020 R$ 7,01 por cota, e o projetado para 2021, não pelo fundo, mas projetado por mim, é de R$ 6,96, se for mantido aquele guidance de 0,58. Eu até espero sinceramente que esse rendimento em 2021 vai ser maior que isso, especialmente quando fizer a alocação lá do especulativo Cajamar, mas eu fiz aí esse projetado de acordo com os últimos dois rendimentos, fevereiro e janeiro, em torno de 58 centavos. Outro ponto é a concorrência grande no setor, são 9 fundos imobiliários do segmento de logística já com mais de 1 bilhão de PL. Hoje a gente tem muito mais opção no segmento de logística. Outro ponto importante, o ágio anterior, a gente vê que em julho o XPLG11 ele já estava cotado em R$130, ele voltou muito rápido lá do vale da crise e já tinha um PVP em torno de 1,2, e a gente vê que de fato os fundos acabam voltando para o PVP em torno de 1, faz muito mais sentido esse tipo de precificação. Por fim, acredito que a saída do XPLG da carteira recomendada da XP agora em março também fez uma pressão vendedora. Muita gente segue a carteira à risca. Pensando agora no futuro do setor de logística, alguns dados que eu quis trazer para vocês. Esse segmento ele vem se desenvolvendo com qualidade há apenas uma década no país. São somente 16 milhões de metros quadrados, só em comparação aí à cidade de Chicago. Só a cidade de Chicago tem esse montante. 13 milhões de metros quadrados ficam no Sudeste e desse total 80% é no estado de São Paulo. Um ponto interessante, importante e positivo é a previsão de crescimento do e-commerce em torno de 26% em 2021, atingindo um faturamento total de 110 bilhões de reais. Um dado que eu peguei lá com o gestor da Blue Macau, a cada 1 bilhão de dólares do segmento de e-commerce são demandados 200 a 300 mil metros quadrados de logística, então isso é muito importante. A gente vê que de fato vai seguir bem aquecido esse segmento. Focando em São Paulo, o preço médio de aluguel terminou 2020 em R$ 18,00 um metro quadrado. A expectativa é para um aumento desse preço de aluguel, porque muito se diz que esses preços estão há vários anos defasados. Por outro lado, existe uma previsão de entrega de 1,5 milhão de metros quadrados de condomínios logísticos, ou seja, pode existir uma sobreoferta. A gente tem que ficar muito ligado, entender muito bem essa dinâmica do ponto de equilíbrio do segmento de logística. E por fim, o foco dentro do estado de São Paulo acaba sendo o Last Mile. O Last Mile, que ainda é um conceito um pouco incerto, seria aquela última milha. Alguns falam que representa o raio 30, né, os 30 quilômetros a partir do centro de São Paulo. Outros falam em Last Mile para 15 quilômetros do centro. E outros ainda falam que Last Mile é simplesmente aquele centro de distribuição que já está dentro da área urbana de cada município. Isso é uma observação, segundo o Mercado Livre, de que se paga de 30% a 40% a mais para receber uma mercadoria no mesmo dia. Então a gente vê que o Last Mile tem muito mercado e muita concorrência para ser encampada pelos fundos imobiliários. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar era isso. Espero que suas perguntas
tenham sido respondidas sobre o XPLG11. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha, por favor, com quem também tem interesse nesse conteúdo. É muito importante pra gente. Um grande abraço e até a próxima.